Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Então vamos! Nessa aula, como eu prometi, nós vamos começar a conceituar a química, certinho? Então a primeira coisa que nós vamos ver é o que a química estuda. A química estuda a matéria e as transformações que a matéria sofre. Agora vamos por partes. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A própria matéria é dividida em duas classificações. Nós podemos dividir ela em corpo e objeto. O que é corpo? Corpo é qualquer porção limitada da matéria. Por exemplo, eu estou andando na rua e encontrei um pedaço de madeira. É um corpo. Encontrei uma barra de ferro. É um corpo, é uma parte da matéria, uma porção limitada da matéria. E objeto é quando nós damos alguma utilidade para a matéria. Se eu pegar aquele pedaço de madeira, eu posso construir uma cadeira de madeira. Então a cadeira é um objeto. Agora, eu posso classificar a matéria em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, ok? Mas a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Quando eu falo classificar a matéria em sólido, líquido e gasoso, nós vamos fazer isso de 2 maneiras. A primeira maneira é macroscopicamente, é aquilo que é visível aos nossos olhos. E depois nós vamos falar microscopicamente. É como as partículas, as molequinhas se comportam, tá? Então tá, macroscopicamente o sólido tem forma e volume bem definido. Essa mesa tem esse formato de mesa, ocupa esse volume, não vai mudar, tá certo? Sólido. Líquido tem a forma variável e o volume constante. Olha só, eu tenho dentro dessa garrafinha 500 ml de água. E a água aqui dentro está no formato do recipiente. Se eu pegar a água e derramar dentro de um copo, eu vou ter o formato do copo, ok? Eu vou ter o formato do copo. Então a forma do líquido é variável, depende do recipiente aonde está o líquido. Se eu jogar dentro de uma piscina, vai ficar no formato da piscina. E o volume? Olha só, se aqui dentro tiver 500 ml de água, quando eu jogar num copo eu vou ter quanto? Se eu despejar toda a garrafinha lá dentro, eu vou ter 500 ml de água. Então o volume é o mesmo. Não, comprei uma coca de 2 litros e vou jogar aqui em 500 copos, coca infinita para todo mundo. Não, tá? Se eu tiver 2 litros de coca, eu vou ter o volume de 2 litros. Não é verdade? Não é o milagre da multiplicação da coca. Então tá, líquido, forma, variável, volume, constante, isso mesmo. Agora nós temos o estado gasoso. Olha para você ver, o estado gasoso, ele possui a forma variável. Você enche uma bexiga, tem a forma da bexiga. Se você abre a bexiga, o ar sai e ocupa o formato do espaço onde você está. Então a forma do gás é variável. E o volume do gás? Também é variável, galera. O volume do gás é variável. O gás tem 2 propriedades bem legais, que é a compressibilidade. Eu consigo comprimir o gás, eu consigo diminuir o volume que ele ocupa. Basta você pegar uma seringa, sem agulha, por favor, aí você coloca ela no seu dedo e aperta o êmbolo. Você vai ver que você vai apertar o ar lá dentro. Você está comprimindo o ar. E o estado gasoso também tem a capacidade de expandir. Se eu bato um perfume aqui, a caatinga espalha na sala inteira. Se o seu colega solta um poderoso lá do outro canto, você sente aqui. Por quê? Porque o gás expande. Dentro dele era um volume pequenininho. Saiu e já era. Você sentiu lá do outro lado. Então o gás, ele expande. Ele tende a ocupar todo o volume do recipiente. Tá? Então se eu soltar um gás aqui agora, vai ocupar todo o volume desse quarto, tá certo? E eu vou ter que parar de gravar as aulas. Mas enfim, supondo. Agora, nós analisamos tudo isso de maneira macroscópica e microscopicamente. O que está acontecendo? Vamos falar microscopicamente dos gases. Por que os gases ocupam todo o espaço? Porque as molequinhas dos gases
estão bem distantes umas das outras. Porque quando a gente fala de gás, as moléculas dos gases, elas não conseguem atrair umas às outras. Então elas ficam bem distantes, tá certo? Então o estado gasoso é caracterizado microscopicamente por uma grande distância entre as molequinhas, entre as partículas, tá certo? Então no estado gasoso as molequinhas estão bem longe. Quando eu comprimo o ar, quando eu comprimo um gás, o que eu estou fazendo? Eu estou aproximando essas molequinhas. Então quando você pega a seringa e aperta, você está diminuindo a distância entre elas. Quando você solta, elas voltam a ocupar a distância, elas ficam longe. Então todo gás tem tendência a ocupar o recipiente onde ele está, porque as moléculas estão bem afastadas, tá? Já nos líquidos, as moléculas estão mais juntinhas, tá? Mas elas não estão tão juntas assim, tanto é que permite o líquido escorrer. O que é o líquido derramar? É uma molequinha vai girando sobre a outra e derrama. Elas estão a uma certa distância. E no sólido? No sólido as molequinhas estão bem pertinhas, por isso que as coisas são rígidas. Tem uma forma bem definida, um volume bem definido. Por quê? Porque as moléculas estão bem pertinhas umas das outras. E o que configura esse estado sólido. Então, eu analiso de duas maneiras, macroscopicamente e microscopicamente. Então, microscopicamente, o que rege, o que define um estado físico é a distância entre as partículas. Bem juntinho, sólido. Um pouco afastado, líquidos. Bem afastados, gás. Tranquilo? Então são os estados físicos que a matéria pode ocupar. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá, ó, para você me responder. Qual que é a diferença entre gás e vapor? Por que eu falo gás oxigênio e não falo vapor oxigênio? Por que eu falo vapor de água e não falo gás de água? Você sabe a diferença? Olha só, vou te explicar. Depois você impressiona sua namorada, seu namorado, tá? Então olha só, gás é aquilo que na temperatura ambiente já está no estado gasoso. Então o oxigênio na temperatura ambiente já não é um gás. Então por isso que eu falo gás oxigênio, gás nitrogênio, porque na temperatura ambiente eles já estão no estado gasoso. Ó que legal. Agora a água na temperatura ambiente está em qual estado? No estado líquido. Então, quando eu passar para o estado gasoso, eu não vou chamar de gás de água, vou chamar vapor de água, porque na temperatura ambiente ela não é um gás. O ferro na temperatura ambiente é sólido. Então, se eu aquecer até o estado gasoso, eu vou ter o vapor de ferro, vapor de mercúrio. Entendeu? Bacana, né? Então vamos falar direitinho a partir de agora. Gás e vapor. Agora mais uma coisa muito interessante. Você sabia que gás e vapor não são visíveis? A gente não consegue ver o gás e o vapor. Ah, não, senhor, para de mentir. Uai, eu tô lá fazendo café e eu vejo a fumaça saindo. Pois é, aquilo ainda não é o estado gasoso. Quando a gente consegue ver, igual a gente vê uma nuvem, igual a gente vê a fumacinha saindo quando a gente está fazendo um café, nós não estamos vendo vapor, nós estamos vendo partículas em suspensão. Aquela fumacinha que está saindo lá da água quando você está fazendo café, são partículas que estão no estado líquido, só que estão em suspensão no ar. A nuvem, quando eu vejo a nuvem, ou ela está no estado líquido ou está no estado sólido, em forma de pequenas partículas suspensas no ar, tá bom? Então nós não vemos nada no estado gasoso nem no estado de vapor. Quando nós vemos, nós ou vemos no estado líquido ou no estado sólido. Isso aí, vivendo e aprendendo. Muito bacana, mais uma coisa que talvez você não sabia e agora pode usar todo esse conhecimento para impressionar aquele gatinho ou aquela gatinha, certo? Então vamos lá, nós falamos que química estuda as transformações da matéria, certo? Só que envolvido nessas transformações, nós temos a energia, tá? Energia é um negócio muito difícil da gente conceituar, mas aqui em química a gente deixa isso fácil. A gente fala que energia é aquilo capaz de transformar a matéria. E aí nós classificamos essa energia de várias maneiras. Nós temos, por exemplo, uma energia associada ao movimento, que nós chamamos de energia cinética. Então, quando tem uma molequinha andando para lá e para cá, ela tem uma alta energia cinética.
Se eu tenho uma molequinha devagar, aquele negócio, uma baixa energia cinética. Tá? Nós temos energia potencial, que tem a ver com a posição. Nós temos a energia térmica. Então agora nós já classificamos a matéria nos seus estados físicos e agora vamos falar de algumas propriedades da matéria. São 3 propriedades. São as propriedades gerais, específicas e funcionais. Vamos falar primeiro das propriedades gerais. As propriedades gerais da matéria são aquelas propriedades comuns a toda a matéria, ou seja, tudo que é matéria tem. Tá bom? Eu sou matéria, então você tem essas propriedades, tá ok? Quais são essas propriedades? Massa. Toda matéria tem massa. Toda matéria tem volume. Toda matéria tem impenetrabilidade, ou seja, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Toda matéria é passível de ser dividida, divisibilidade. Toda matéria pode ser compressada, compressibilidade, elasticidade e inércia. Inércia, que é a tendência da matéria em continuar o movimento. Por exemplo, você está dentro do busão, aí o motorista vai e freia de uma vez. O que acontece? Você continua indo para frente. Ou seja, você estava indo para frente junto com o busão. Só que ele freou, a sua tendência é continuar o movimento. Ele freou de uma vez, você foi embora, você continuou. Isso é inércia. É a inércia que te derruba do busão, tá? Pode ficar puto com ela. Beleza? Tranquilo, galera? Então são as propriedades gerais da matéria, que toda a matéria tem. Agora, vamos à segunda, que são as propriedades específicas da matéria. O que é específico? Que só algumas têm, cada uma tem uma diferente da outra, tá certo? Específico. As propriedades específicas podem ser divididas em 3. A primeira propriedade específica são as organolépticas. O que é isso? Organolépticas são aquelas que estimulam os nossos sentidos. Por exemplo, o carvão é escuro, é preto. O açúcar é branco. Então estimulou nossos sentidos? Estimulou a visão. Então essas são propriedades organolépticas que mexem com a nossa visão. O que mais? O cheiro. Tem as propriedades que mexem com o nosso tato, as propriedades que mexem com a audição, por exemplo, o barulho da explosão do gás hidrogênio, que é o grito do hidrogênio, pesquisem na internet, faz um barulho engraçado. Faz um barulho muito massa. Então, mexe com a nossa audição. Propriedades organolépticas. Cada substância possui a sua, beleza? A segunda propriedade são as propriedades específicas físicas, tá? O que são as propriedades físicas? São aquelas que podem ser medidas em laboratório. Por exemplo, eu posso medir o ponto de ebulição, eu posso medir o ponto de fusão, eu posso medir a solubilidade, eu posso medir a densidade. Então são propriedades físicas. E cada substância tem a sua. Por exemplo, a água tem ponto de fusão igual a 0. Tem ponto de ebulição igual a 100. Tem densidade igual a 1. Então isso é característica da água. A água tem essas características. Eu medi. Se eu pegar o álcool, ele vai ter uma outra densidade, vai ter um outro ponto de fusão, vai ter um outro ponto de ebulição, tá certo? Então, são propriedades físicas, eu posso medir. E por último, nós temos as propriedades químicas. São aquelas que têm a ver com a transformação que a matéria pode sofrer. Por exemplo, nós sabemos que o álcool tem uma grande afinidade com o oxigênio. E uma vez que o álcool reage com o oxigênio, entra em combustão, libera CO2 mais água. Nós sabemos que o ferro também tem afinidade com o oxigênio. Só que o que acontece quando o ferro reage com o oxigênio? Vira CO2 mais água? Não, vira o óxido de ferro, que é a ferrugem. Então são propriedades químicas, tem a ver com as transformações. O oxigênio reage de uma maneira com o ferro. O oxigênio reage de outra maneira com o álcool. Então, isso são as propriedades químicas. E cada elemento, cada substância tem a sua. Tá ok? Então, nós já falamos de 2 propriedades da matéria. Nós falamos das propriedades gerais e das propriedades específicas. A última são as propriedades funcionais, que tem a ver com as funções, que tem a ver com as características apresentadas por um grupo de substâncias. As principais são a acidez, a basicidade e a salinidade. Como assim? Tem um grupo de substâncias
que nós classificamos como ácidos, que tem um sabor azedo, que em água libera H+, nós vamos falar disso melhor daqui a uns dias. Tem um grupo de substâncias que tem caráter básico, que libera o H-, tem sabor adstringente. Então, as propriedades funcionais têm a ver com as funções, tá ok? Tem a ver com as funções, com as características que um grupo de substâncias apresenta. Tranquilo, galera? Firmeza? Então, por último, para a gente terminar essa aula, vamos falar dessas transformações, porque a todo tempo nós estamos aqui falando de transformações químicas, né? Mas o que é uma transformação química? O que é um fenômeno? Primeiro, fenômeno é qualquer alteração que aconteça em um sistema. Se eu pegar uma latinha de alumínio e amassar ela, é um fenômeno. E eu classifico esse fenômeno como fenômeno físico, porque foi um fenômeno que não alterou a intimidade da matéria, que não alterou a estrutura molecular, certo? Então, eu tinha latinha de alumínio, eu amassei, continua sendo alumínio. Antes eu tinha alumínio e agora eu continuo tendo alumínio, só que o alumínio está amassado. É um fenômeno físico. Agora, uma transformação química, um fenômeno químico, altera a estrutura molecular, altera a intimidade da matéria, quebra velhas ligações e forma novas ligações. Por exemplo, se eu colocar fogo no papel, se eu coloco fogo no papel, ele vira CO2 mais água. Não deixou de ser papel, não é mais papel. Não é verdade? Então eu alterei a estrutura, virou CO2, virou água, virou coisas totalmente diferentes. Quando o ferro enferruja, o ferro é bem resistente. Quando enferruja, a ferrugem não é quebradiça, você não consegue quebrar. Por quê? Foi um fenômeno químico. Mudou a estrutura, não é mais ferro, é óxido de ferro, que a gente chama de ferrugem. Então é um fenômeno químico, tá bom? E aí, galera, a gente ouve falar muito. Tem gente que fala assim, ó, fenômeno físico é que é reversível. Por exemplo, se eu amasso a latinha, eu posso desamassar a latinha. Verdade, parabéns, beleza. Aí fala assim, ó, fenômeno químico é irreversível. Eu pego papel, eu ponho fogo no papel, vira CO2 mais água. Eu consigo juntar o CO2 mais água e fazer papel de novo? Não, não consigo. Nesse caso é irreversível. Mas nem todas as reações químicas são irreversíveis. Nós temos reações químicas irreversíveis. Então, se a gente falar que fenômeno químico é aquilo que é irreversível, está errado. Porque tem fenômenos químicos reversíveis, como, por exemplo, a produção de amônia. Quando eu vou produzir amônia, dá uma olhada. Eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás nitrogênio e forma amônia, que é o NH3. Só que a amônia pode voltar a ser H2, gás hidrogênio, e N2, gás nitrogênio. Essa é uma reação reversível e é um fenômeno químico, é uma transformação química. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado. Pense o seguinte, físico não altera a estrutura. Eu continuo tendo o mesmo material antes e depois. Agora, químico altera. Eu tenho coisas diferentes, moléculas diferentes antes e depois. Cuidado com isso. Tá bom, guys? Belezinha? Além disso, tem uma série de outros indícios que mostram quando uma reação química está acontecendo, quando um fenômeno químico está acontecendo. Como que a gente sabe que um fenômeno químico está acontecendo? Por exemplo, quando há mudança de cor. Se há uma mudança de cor no sistema, é porque está mudando o que está ali dentro. Então, se houver mudança de cor, é indício de fenômeno químico. Se houver liberação de gases, é indício de fenômeno químico. Pega uma aspirina e joga na água. Não é? Está liberando gás? Fenômeno químico. Sabe a banana que você deixou lá e ela está apodrecendo? Está mudando de cor? Está liberando um cheiro ruim? O que é isso? Fenômeno químico. Está mudando. Banana podre não é banana mais, olha. Deixou de ser banana. Está acontecendo uma série de reações. Está formando alguma coisa com uma cor diferente, com um cheiro diferente. Transformação química. Então, mudança de cor, liberação de gás, liberação de energia. Coloquei fogo no papel, liberou calor. Olha aí, outro exemplo de transformação química. Então, a transformação química tem esses indícios. Mudança de cor, liberação de energia, liberação de gases. Ok? Beleza?
Tranquilo? Encerramos aqui? Então nessa aula nós aprendemos uma série de conceitos super importantes, tá certo? Então te vejo na nossa próxima aula, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!